E se Deus escolhesse alguém com uma força extraordinária para libertar o seu povo? Hoje começamos a história de Sansão, um homem separado desde o nascimento para um propósito especial. Sua vida será marcada por milagres, grandes vitórias e também por escolhas que trariam consequências profundas. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje continuamos nossa caminhada pelo livro de Juízes e conheceremos o início da história de Sansão, um dos personagens mais fortes e marcantes de toda a Bíblia. Senhor meu Deus e Pai, agradecemos por mais um dia diante da Tua Palavra. Cada capítulo das Escrituras revela a Tua sabedoria, o Teu poder e o Teu cuidado com o Teu povo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza enquanto meditamos nestes textos. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender as lições que a história de Sansão nos ensina. Que possamos aprender não apenas sobre força, mas sobre obediência, fidelidade e dependência de Deus. Espírito Santo, abre nosso entendimento e fala profundamente ao nosso coração. Que cada palavra que ouvirmos hoje fortaleça nossa fé e nos aproxime ainda mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nos capítulos de hoje veremos o início da história de Sansão. Primeiro conheceremos o anúncio milagroso de seu nascimento. Um anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá e revela que o menino seria separado desde o ventre para Deus. Sansão seria nazireu, alguém consagrado ao Senhor desde o nascimento. Sua vida teria um propósito muito específico: começar a libertação de Israel da opressão dos filisteus. Depois veremos os primeiros episódios da vida de Sansão, incluindo acontecimentos que revelam sua força extraordinária e também traços de sua personalidade impulsiva. A história de Sansão é cheia de contrastes. Ele foi escolhido por Deus para uma missão especial, mas suas escolhas pessoais trariam grandes desafios ao longo de sua vida. Agora vamos acompanhar a leitura completa desses capítulos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem dos Danitas, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era como a aparência de um anjo de Deus, terrível em grande maneira. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez a nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo. Porém, Manoá, seu marido, não estava com ela. Apressou-se, pois, a mulher e correu e anunciou a seu marido e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio a mim no outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e chegando ao homem disse-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então Manoá disse: Cumpram-se as tuas palavras. Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas,
não comerei do teu pão. Mas se fizeres holocausto, oferecê-lo-ás ao Senhor. Porque Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E disse-lhe o anjo do Senhor: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E fez maravilhas, e Manoá e sua mulher as viram. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria anunciado tais coisas neste tempo. Depois teve a mulher um filho e chamou-lhe Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes 13 marca o início da história de Sansão e começa mostrando novamente o padrão espiritual do livro. Israel se afasta de Deus e acaba sendo oprimido, desta vez pelos filisteus por 40 anos. Esse período de opressão prepara o cenário para o surgimento de um novo libertador. O nascimento de Sansão é anunciado de forma milagrosa. A esposa de Manoá era estéril, mas recebe a visita do anjo do Senhor com a promessa de que teria um filho. Esse detalhe mostra que Deus frequentemente inicia grandes histórias através de situações impossíveis. O menino deveria ser nazireu desde o ventre. Isso significava que ele seria separado para Deus de maneira especial, não podendo beber vinho, nem tocar em coisas impuras, e seu cabelo nunca deveria ser cortado. Essa consagração simbolizava uma vida dedicada ao propósito divino. A reação de Manoá também revela um coração temente a Deus. Ele ora pedindo instruções sobre como criar o menino. Isso mostra a importância da responsabilidade espiritual dos pais na formação dos filhos. Quando o anjo do Senhor sobe na chama do altar, Manoá e sua esposa percebem que estavam diante de uma manifestação divina. O nome descrito como maravilhoso aponta para a grandeza e o mistério da presença de Deus. O capítulo termina dizendo que o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão ainda jovem. Isso indica que Deus já estava preparando aquele menino para a missão que teria no futuro: iniciar a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Juízes capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina. E vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Porventura não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Porém seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão vinha bramando ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que o despedaçou como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe declarou o que fizera. E desceu e falou àquela mulher. E ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou para tomá-la. E apartou-se do caminho para ver o corpo do leão morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se comendo dele pelo caminho. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes declarou que tirara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher,
Fez Sansão ali um banquete porque assim faziam os jovens. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: propor-vos-ei agora um enigma. Se nos 7 dias do banquete mo declarardes e o descobrirdes, dar-vos-ei 30 mudas de roupas e 30 vestes festivas. Mas se não puderdes declarar-mo, então vós me dareis a mim 30 mudas de roupas e 30 vestes festivas. E disseram-lhe: propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam descobrir o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido para que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Convidaste-nos para nos despojar, não é assim? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que tiveram o banquete. E sucedeu que, ao 7º dia, lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens da cidade ao 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e desceu a Ascalon, e feriu deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes tinha sido o seu amigo. Juízes 14 mostra o início da vida adulta de Sansão e revela aspectos importantes de sua personalidade. Sansão se interessa por uma mulher filisteia em Tímina, o que causa preocupação em seus pais. Os filisteus eram inimigos de Israel, e casar-se com alguém daquele povo não era algo desejável. Apesar disso, o texto revela algo surpreendente. Deus usaria essa situação para criar uma oportunidade contra os filisteus. Isso mostra como, mesmo através de circunstâncias imperfeitas, Deus pode conduzir os acontecimentos para cumprir seus propósitos. No caminho para Tímina, acontece um episódio marcante. Sansão enfrenta um leão e o mata com as próprias mãos quando o Espírito do Senhor vem sobre ele. Esse momento revela que sua força extraordinária não vinha apenas de sua natureza física, mas da ação do Espírito de Deus. Posteriormente, ao encontrar mel dentro do corpo do leão, Sansão cria um enigma para os convidados do casamento. O enigma revela tanto sua criatividade quanto um certo espírito provocador. Porém, os convidados manipulam sua esposa para descobrir a resposta. Esse episódio mostra também um padrão que aparecerá várias vezes na história de Sansão: conflitos, impulsividade e relacionamentos complicados. A revelação do enigma leva Sansão a agir com ira e violência contra os filisteus. Juízes 14 começa a mostrar o contraste que marcará toda a vida de Sansão. Ele foi escolhido por Deus e recebeu grande poder, mas suas decisões pessoais muitas vezes criam situações de conflito. A história revela que dons extraordinários precisam ser acompanhados por sabedoria e disciplina espiritual. Juízes capítulo 15. E aconteceu depois de alguns dias no tempo da cega do trigo, que Sansão visitou a sua mulher com um cabrito, e disse: entrarei a minha mulher na câmara. Porém, o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: tive por certo que de todo a aborrecias, e a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa a sua irmã mais nova do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes disse: desta vez ficarei inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomou tochas, e virou cauda com cauda, e pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas, e chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus. Assim incendiou os molhos e a seara ainda em pé, como também os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram:
Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a ela e a seu pai. Então Sansão lhes disse: Se assim fazeis, certamente me vingarei de vós, e depois cessarei. E feriu-os com grande matança, e desceu e habitou na caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e se acamparam em Judá e se estenderam até Leí. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E disseram: Subimos para prender Sansão, para lhe fazermos como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: Como eles me fizeram a mim, assim eu lhes fiz a eles. Então lhe disseram: Descemos para te prender e para te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhes Sansão: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E falaram-lhe dizendo: Não. Porém certamente te prenderemos e te entregaremos nas suas mãos. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e o fizeram subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como fios de linho queimados do fogo, e as suas amarras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E sucedeu que, acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E tendo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Tu deste esta grande salvação pela mão de teu servo. Morrerei eu agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então Deus fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. Por isso chamou o seu nome En-Hacoré, que ainda hoje está em Leí. E julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Juízes 15 continua a história de Sansão e mostra o crescimento do conflito entre ele e os filisteus. Depois de descobrir que sua esposa havia sido dada a outro homem, Sansão reage com vingança. Ele captura 300 raposas, amarra tochas em suas caudas e as solta nos campos dos filisteus, destruindo suas plantações. Esse ato desencadeia uma série de represálias violentas. Os filisteus queimam a mulher de Sansão e seu pai, e Sansão responde com uma grande derrota contra eles. A história revela como o ciclo de vingança e violência cresce rapidamente quando não há reconciliação. Outro momento importante ocorre quando os próprios homens de Judá decidem entregar Sansão aos filisteus. Isso mostra o nível de domínio que os filisteus tinham sobre Israel. O povo já estava tão acostumado à opressão que preferia entregar seu próprio libertador para evitar problemas. Quando Sansão é levado até os filisteus, o Espírito do Senhor vem sobre ele novamente. As cordas se rompem e ele derrota 1.000 homens usando apenas uma queixada de jumento. Esse episódio destaca novamente que sua força vinha da ação sobrenatural de Deus. Após a vitória, Sansão sente grande sede e clama ao Senhor. Deus responde milagrosamente fazendo brotar água da rocha. Esse detalhe mostra que, apesar de suas falhas e impulsividade, Sansão ainda reconhecia sua dependência de Deus. O capítulo termina afirmando que Sansão julgou Israel por 20 anos. Sua história revela um líder com grande força e chamado divino, mas também marcado por conflitos e decisões impulsivas. A vida de Sansão mostra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos, mesmo em meio às suas fraquezas. Chegamos ao final de mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje começamos a conhecer a história de Sansão, um homem escolhido por Deus desde o nascimento para iniciar a libertação de Israel da opressão dos filisteus. Vimos como Deus o separou desde o ventre,
e como o Espírito do Senhor começou a agir em sua vida de maneira poderosa. Também percebemos que, mesmo sendo usado por Deus, Sansão enfrentou conflitos e tomou decisões impulsivas que trouxeram consequências. Esses capítulos nos lembram que os dons que Deus nos dá precisam caminhar junto com sabedoria, obediência e dependência constante do Senhor. Muito obrigado por caminhar conosco em mais este dia de leitura e estudo da Bíblia. Se esta mensagem edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim você continuará acompanhando diariamente esta jornada pela Bíblia em um ano. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e guie os seus passos. Nos vemos no próximo dia para continuarmos explorando juntos as riquezas da Palavra de Deus.